Vamos lá, galera. Agora indo para nossa segunda parte aí da primeira lei da termodinâmica, né? Na última aula a gente discutiu sobre as energias envolvidas, né? Trabalho, quantidade de calor, variação de energia interna. Agora a gente vai conceituar a primeira lei, tá? Então, só para a gente entender um exemplo. Você tem aqui um cilindro, dentro dele você tem um gás a uma temperatura inicial, ou seja, uma energia interna inicial, e a gente vai aquecer esse gás. Então, ao aquecer, a temperatura vai aumentar, certo? Aumentando a temperatura, tem uma variação de energia interna aumenta, porque a temperatura aumentou. Esse gás vai expandir, realizando um trabalho, né? Então, o que a gente viu aqui, gente? O gás recebeu calor, né? O gás realizou trabalho, tá? E houve uma variação de energia interna. Então, essa variação de energia interna está ligado com a quantidade de calor que ele recebeu e o trabalho. Então, gente, quando a gente doou calor para esse gás, uma parte dessa energia foi para quê? Foi para ele variar a energia interna, ou seja, foi para ele aumentar a temperatura. E a outra parte foi para ele realizar trabalho, para ele aumentar o volume, tá? Então, o que a primeira lei da termodinâmica fala? Quantidade de calor é trabalho mais variação de energia interna. Se vocês já quiserem passar para lá, quantidade de calor é trabalho mais variação de energia interna. Então, tá vendo? Ó, doamos calor, uma parte foi para aumentar a temperatura, uma parte foi para aumentar o volume, ou seja, uma parte para variar a energia interna, uma parte para realizar trabalho, beleza? Então, só jogando aí para a gente o que seria a primeira lei da termodinâmica em termos de fórmulas, tá? Aqui, gente, uma relação para vocês. A gente já aprendeu que quando o trabalho é negativo, é alguém de fora que realiza o trabalho. Então, o sinal que o sistema vai receber. Então, alguém de fora comprimindo o gás, ele está recebendo energia. Se o gás é que estiver realizando o trabalho, é ele que está perdendo. Então, na expansão, ele que perde energia pelo trabalho, porque ele que realiza o trabalho, né? Agora, a quantidade de calor é o contrário. Se a gente recebe do meio é positivo, se a gente cede para o meio é negativo, tá? Então, tá vendo que o sinal fica contrário, né? Agora a gente vai discutir a primeira lei para todas as transformações que a gente viu, beleza? Então, gente, primeiro a isovolumétrica. O que acontece na nossa transformação isovolumétrica ou isocórica? A gente já sabe que o volume é constante. Se o volume é constante, o trabalho é zero, tá? Então, gente, não tem trabalho realizado pelo gás nem sobre o gás. Então, a gente vai ter todo o calor recebido sendo transformado só em variação de energia interna, tá? Então, quando a gente tiver uma transformação isocórica, o trabalho é zero, então a quantidade de calor vai ficar igual à energia interna. Se a gente receber 10 joules, os 10 joules vão ser só para variar a energia interna. Beleza? Então, vamos ficar atentos o que fica negativo, né? Então, na isovolumétrica, isocórica, isso que vai acontecer. O volume ficou constante. Então, olha lá. Se a temperatura aumentar, ele recebeu calor. Se a temperatura diminuir, é porque ele cedeu calor. Ele está perdendo calor, tá bom? Não tendo trabalho realizado. Joia? Agora, na isotérmica. Isotérmica, gente, temperatura que fica constante. Então, vocês já sabem, temperatura ficou constante, muda a pressão e volume. Se a temperatura fica constante, quem é zero? Variação de energia interna, tá? Então, agora, toda a quantidade de calor é transformada somente em trabalho. Não tem variação de energia interna. Então, quantidade de calor é igual ao trabalho. Então, se a gente receber 10 joules em forma de calor, vai ser tudo para realizar trabalho, tudo para mudar o volume, tá? Então, olha um exemplo ali, ó. Se a gente estiver aumentando o volume, né, trabalho positivo,
recebeu calor. Se a gente tiver diminuindo o volume, trabalho negativo, ele vai estar perdendo calor para o meio. Então, ó, recebeu calor, aumentou o volume. Perdeu calor, diminuiu o volume. Isso na isotérmica, porque não vai ter variação de energia interna, tá? Agora, a isobárica. Isobárica, quem fica constante é a pressão. Gente, a única transformação que não vai ficar ninguém zero, tá? Nem trabalho, nem variação de energia interna e nem quantidade de calor, é a pressão constante. Então, quando tiver pressão constante, vai ter quantidade de calor, vai ter trabalho e vai ter energia interna. Então, a gente vai usar a fórmula completa, tá? Quantidade de calor é trabalho mais energia interna. Ou energia interna é quantidade de calor menos trabalho. Fechou? Então, na pressão constante, todas vão mudar. Então, aqui, ó, recebeu calor, volume aumenta, temperatura aumenta, né? Perdeu calor, volume diminui, temperatura diminui. Então, tudo vai ter mudança, né? Quantidade de calor, a variação de energia interna e o volume. Já que está mudando o volume, tem trabalho. Muda a temperatura, tem energia interna. E o calor vai estar sendo recebido, tá? Ou cedido. Na transformação adiabática, o que a gente já sabe? Se a adiabática não troca calor. Então, quem vai ser zero, gente? A quantidade de calor trocada, tá? Então, a gente já sabe que o processo é rápido, né? Diminui pressão, aumenta volume, diminui temperatura, né? Ou vice-versa. Então, na adiabática, o Q é que é zero, tá? Então, ó, diabática, os três mudam, pressão, volume e temperatura, né? E a quantidade de calor é zero. Se a quantidade de calor é zero, a variação de energia interna é igual ao trabalho, só com sinal oposto, tá? Isso quer dizer o quê? Se o volume aumenta, a temperatura diminui. Se a temperatura aumenta, o volume diminui, no caso da adiabática, tá? Então, olha lá o que vai acontecer, gente. Se é uma transformação adiabática, volume aumentando, temperatura diminuindo, certo? Ó, volume diminuindo, temperatura aumentando, tá? Então, se eu falar assim, a variação de energia interna foi de 30 joules, então o trabalho vai ser de menos 30. Então, os dois têm o mesmo valor, porém, um ganha, o outro perde, tá? Como não tem uma fonte para doar calor ou retirar calor, eles vão tirar calor ou do trabalho ou da temperatura ali, beleza? E aí, gente, aqui uma última análise é quando a gente pega uma transformação cíclica. De transformação, aí a última análise para transformação seria a cíclica, né? Fizemos para todas que a gente viu, e a cíclica é sempre quando sai de um ponto e vai voltar exatamente para o ponto que estava. Então, sei lá, o gás saiu, uma pressão 2 e um volume VO. Ele passa aqui por 4 transformações, ou mais ou menos, mas volta sempre para o mesmo ponto que ele saiu, mesma condição que ele estava, tá? Quando é uma transformação cíclica, gente, o que fica zero no final, tá? Na transformação inteira, o que fica zero é a variação de energia interna. Porque ele volta, sai e volta com a mesma temperatura. Então, a temperatura inicial e final são iguais. O trabalho é a própria área do ciclo. Então, numa transformação cíclica, você vai calcular a área do ciclo e vai ter exatamente o trabalho realizado, né? Lembrando que o trabalho vai ser igual à quantidade de calor, já que no ciclo não tem variação de energia interna, tá bom? E, gente, então, ó, só acrescentando, tá vendo? Não tem variação de energia interna, então na cíclica, quantidade de calor é igual ao trabalho. Como que eu acho o trabalho? Calcular a área do ciclo, beleza? Outro detalhezinho aqui para vocês, tá? Se for, gente, um ciclo no sentido horário, igual tá o meu desenho aqui, o trabalho vai ser positivo. Isso quer dizer que ele recebeu calor. Se o ciclo tivesse aqui, as setinhas estivessem apontando no sentido anti-horário, aí o trabalho seria negativo
então ele estaria cedendo calor, tá? Então, o sentido do ciclo te fala se é trabalho positivo ou se é trabalho negativo, tá bom? Horário positivo, anti-horário negativo. Gente, últimas duas coisinhas que eu queria colocar para vocês. No caso da transformação adiabática, epa, que isso aqui tá errado, hein, gente? Deixa eu arrumar isso aqui. Ignora isso aqui, tá? Não é isotérmica, é adiabática, tá? Então, ó, analisando aqui para uma situação, como eu escrevo muito bem, né, gente? Adiabática. Nessa daqui fica pior um pouquinho. Ó, uma transformação adiabática, tá? Esse aqui é um detalhezinho que a gente vai ver para transformação adiabática. Vocês já sabem que a adiabática é quando a gente tem um processo rápido, né? Que não tem troca de calor e muda pressão, volume e temperatura, tá? Existe uma outra análise que a gente pode fazer para transformação adiabática, tá? Ou você pode usar a fórmula, né? PVT Povoto inteira, porque vai estar mudando pressão, volume e temperatura, ou você pode usar essa fórmula aqui. Vocês vão poder usar essa fórmula quando o exercício te der essa constante aqui, que a gente chama de coeficiente de expansão adiabática, tá? Então, esse daqui vai estar te mostrando um valor, uma constante, né? E eu posso trabalhar pressão vezes volume inicial elevado a essa constante é igual a pressão final vezes volume final elevado a essa constante, tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Não, cuidado aqui só com a parte matemática. Para elevar essa constante, só o volume é elevado a ela, tá? O que quer dizer isso aqui, gente? Isso quer dizer que na nossa curva aqui da diabática, no nosso gráfico da diabática, se eu pegar aqui qualquer ponto e fizer esse produto, pressão, volume vezes essa constante, tem que dar igualzinho, tá? Então, é um cálculo ali que a gente tem da diabática, em que a gente consegue essa relação constante em todo o ponto da nossa curva adiabática. Então, se por um acaso aparecer essa constante para vocês, é porque vocês vão poder trabalhar com essa fórmula aqui, se for uma transformação adiabática. Então, lembrando, é a pressão e o volume elevado a constante igual a pressão final vezes o volume final elevado a essa mesma constante. Lembrando que só o volume que está elevado a essa constante, tá? Então, de repente, vocês vão conseguir achar ou pressão ou volume no exercício, né? Uma incógnita que esteja faltando, tá? E uma outra análise também é com relação à quantidade de calor, certo? Vocês viram que eu não coloquei fórmula para quantidade de calor, tá? E nesse caso dos gases, gente, das transformações gasosas, a gente vai trabalhar com ela, aí a gente vai trabalhar só para pressão e volume constante, já que para temperatura constante não faz sentido, né? Quantidade de calor teria que ter a variação de temperatura, tá? Então, lembra do nosso Ki macete que a gente fazia, MC, delta T? Aqui é a mesma análise, só que, ó, vai ser o número de mol do gás, né? O calor específico molar dele, a pressão constante e a volume constante. Então, isso o exercício vai te falar, né? Que é uma constante, é o calor específico. E a variação de temperatura, tá? Então, se por um acaso aparecer algum dado que dê para vocês calcularem a quantidade de calor por essa fórmula, sem problema. Número de mol, calor específico do gás, ou a pressão constante, ou a volume constante, vezes a variação de temperatura que ele está sofrendo nessas duas transformações que podem estar acontecendo. Beleza, gente? Agora, galera, é meter bronca, tá? Lembrar desde o iniciozinho o que está acontecendo com pressão, volume, temperatura, energia interna, trabalho e quantidade de calor. Sabendo o que muda cada um e o que vai acontecer nas transformações, né, nas 4 básicas que a gente aprendeu, vocês metem bronca e conseguem fazer as atividades. Tá joia?